Aleluia. Adora o Senhor com essa canção aí na sua casa agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Senhor, e nós declaramos que somente em Ti nós iremos confiar. Somente em Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de poder, é o Deus de honra, de glória, de majestade. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa live hoje, Pai. Senhor, e sabemos, Deus, que o Senhor estará se movendo como tem se movido sempre, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está entrando nessa live, por aquelas que ainda chegarão aqui, meu Pai. Senhor, que elas sejam abençoadas nessa noite, através, Senhor, da vida da pastora Keila. Senhor, toma a tua filha nesta noite. Usa, Senhor, de uma forma poderosa, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela seja, Senhor, um instrumento vivo nas tuas mãos. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos e damos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos novamente em mais uma live preciosa que nós vamos estar iniciando aqui, recebendo a minha amiga querida, pastora Keila. Eita glória! Graça e paz, querida! A paz e graça, minha amada! Tudo jóia contigo? Tudo, graças a Deus, na bênção do Senhor, vivendo milagres plenos de Deus. Que bênção, Amém. Glória a Deus. Amém. Eu tô feliz de estar aqui com você. Boa noite para todos. A paz do Senhor, graça e paz. Amém. Louva a Deus pela vida de cada um que já chegou aí. Eu acho que eu tô vendo que tem um povo lá da igreja que tá entrando aí. Eu tô bem feliz. Ai, que bênção. Pois pega aí, clica aí o aviãozinho e chama a turma da igreja aí para participar dessa live com a gente. Vai ser um tempo precioso, né? Pastora, minha linda, e obrigado por você aceitar o nosso convite de estar aqui comigo hoje, né? E rompendo, né? Olha, a maioria das pessoas que tem vindo para a live é gente que foi a primeira vez, a segunda vez, não tem experiência com live, mas eu fico impressionada. Como que se sai, como que tem uma... Meu Deus, né? É só o Senhor que nos capacita. Não é verdade? Glória a Deus. A gente tem feito algumas lives lá na igreja, né? Mas não é assim, né? Assim! É de longe, é distante.
né? E também não é no formato do bate-papo, né? Sim. Então, assim, é um desafio e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Eu acho muito interessante essa conexão de Deus, né? Entre Uhum. nós, É verdade. né? Que você chegou num tempo, num momento muito especial para minha família, quando nós nos Amém. conhecemos, né? É verdade. E assim, foi uma conexão que Deus fez. Já tem vários anos, Isso. já tem 15 anos. É, 15 anos que nós nos conhecemos. é verdade. Mas nesses 15 anos, nós não nos encontramos, não dá para contar, não enche nem uma mão. É Às verdade. vezes que nós nos encontramos pessoalmente. É verdade. Mas todas as vezes que a gente tem um contato, sempre é o momento de compartilhar a vida, Uhum. né? Você com essa sua alegria aí, esse seu jeitão muito simpático que cativa a Amém. gente, deixa a gente à vontade, né? Amém. Então eu louvo a Deus e agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui junto contigo, de poder compartilhar uma parte, aquilo que dentro, né, desse tema que você trouxe, Uhum. o, né, o dia que você me fez a pergunta, eu falei, ai meu Deus. Você respondeu assim: que pergunta difícil. Forte, forte, uma pergunta forte. Mas é isso aí, estamos aí para abençoar e para compartilhar um Amém. pouco. Pois, minha filha, olha, o tempo é seu, você pode trazer aquilo que Deus colocou no seu coração para compartilhar conosco e abençoar os nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Para você que não me conhece ainda, a Vânia me conhece já há um tempo. Para você que não me conhece, nós fazemos parte do Ministério Igreja Batista da Família, em São Paulo. Estamos ali há 7 anos, fazem 7 anos que nós estamos nessa igreja, congregando ali. E é um povo, assim, muito especial. Vânia já foi lá algumas vezes. Isso. É um povo Querido abençoado, um povo demais, que querido demais. realmente é muito, muito carinhoso, né? Um povo especial que o Senhor separou para nós estarmos pastoreando. Ali, o meu esposo é o pastor presidente, né? E nós estamos ali auxiliando a cada dia, acompanhando. E eu sou muito grata a Deus. Não poderia deixar de falar desse povo, e vendo, né, que estão entrando aí, ó. Isso. Tô vendo o pessoal entrando. Ah, tem gente lá da América também. Eu tô vendo a Dani aqui. A Dani, eu também aí, ó. Tem gente da América também entrando. Conheci a Vânia exatamente no nosso retorno, no nosso último final de semana. Nós moramos um tempo nos Estados Unidos, ali, congregando, junto com o pastor Marco Romero. E exatamente no nosso último final de semana foi quando conhecemos a Vânia, que foi para lá Uhum. para ministrar. E tem sido uma caminhada assim abençoada ministerialmente, né? Já Uhum. pastoreamos também no interior de São Paulo por alguns anos, né? E enfim, em cada lugar que o Senhor nos levou, nós sempre podemos compartilhar da graça, do amor, da vida de Deus, né? Uhum. Aqueles que nos cercam. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo que aconteceu na minha vida, que aconteceu na minha história, em cada uma desses lugares, né, que nós já congregamos, que nós já tivemos contato com as pessoas, tem o pessoal também aqui do Imbu, né, da IBME, que nós congregamos por um tempo, a igreja onde eu me converti, né, que eu cresci, que foi a Igreja Batista do Jardim São Salvador, enfim. A gente sempre compartilhou um pouco daquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Uhum. E foram várias fases, várias etapas, né? E falando um pouco assim mais especificamente, eu tenho uma família, sou a filha mais velha de uma família, nós somos em 3 irmãos, né?
E só que eu sou a filha mais velha, assim, um pouquinho mais velha, né? Uhum. Que a minha irmã é 7 anos mais nova do que eu e o meu irmão 10 anos mais novo do que eu. Então eu Hum. acabei, é como se eu vivesse uma fase e os meus irmãos outra bem diferente. E por ser assim a irmã mais velha, eu pude acompanhar alguns detalhes, viver algumas experiências, né? E eu não sei assim, você que está nos ouvindo nessa noite, qual que foi a sua experiência familiar, a forma como que você se desenvolveu. Então, eu vou tentar resumir aí um pouquinho, para falar Uhum. um pouquinho de cada etapa. E na minha infância eu vivi várias situações boas, né? Uhum. Boas, né? Na época que eu era filha única, que era tudo só pra mim, egoísta, né? Filho único é egoísta. E mais vi também alguns momentos difíceis, alguns momentos delicados ali no relacionamento dos meus pais. Nós sempre fomos evangélicos, sempre estivemos na igreja participando das atividades e tudo, mas existem áreas na nossa vida que o fato de nós irmos na igreja é importante, é Uhum. necessário, mas existem portas na nossa vida que a gente precisa abrir para que o Senhor trabalhe, Uhum. né? Uhum. Áreas internas que precisam ser tratadas pelo Senhor. E ao longo da história da minha família, eu percebi que teve algumas portas que não foram abertas. E aí foi se desenrolando a vida, né, conjugal dos meus pais, o nosso relacionamento familiar, e aí muitas dificuldades. Hoje mesmo nós estávamos lá na igreja aconselhando um jovem e eu falei, né, o Brasil de 30, né, 40 anos atrás, quantas dificuldades existiam, né, no nosso Sim. país. E aí a gente passou por necessidade, por dificuldades, né? Ali, morando num bairro bem humilde, bem simples. E a gente passou por N situações. E aí todas essas situações causavam o quê? Causavam discussões, causava mal-estar, um clima ruim dentro de casa, né? Às vezes uma palavra grosseira, às vezes uma atitude, um empurrão, e situações que eu fui acompanhando e vendo ao longo dos anos, né? Uhum. Chegou uma fase ainda na minha infância que a minha mãe adoeceu, ela teve reumatismo no sangue, e minha mãe é um milagre, viu, Vânia? É. Ela já foi desenganada algumas vezes, né? Foi Uhum. desenganada aí com reumatismo no sangue e venceu essa fase, mas essa fase foi difícil para mim porque eu ainda era uma criança. Eu não tinha nem 8 anos e eu tinha muito medo de sair sozinha, Uhum. né? Hoje isso é absolutamente normal, sou uma adulta, mas naquela época, meu Deus do céu, medo de aparecer um tarado. Lembra que antigamente Lembro, falava lembro. muito de É, tarado? falava. Meu Deus do céu! E aquilo era um big deal na minha cabeça, era uma Aham. situação difícil na minha cabeça. E aí eu tinha que ajudar a minha mãe, né? Chamar pessoas para socorrê-la. Muitas vezes ela travava. E como meu pai era caminhoneiro, então meu pai sempre estava muito ausente, né? Uhum. Sempre na estrada, muito ausente e tal. E aí isso foi uma situação que foi um pouco difícil para mim, por ter 7 anos ali. Depois teve outra situação que eu me lembro, e por ter crescido, ficado um bom tempo no meio de adultos, teve algumas coisas que eu comecei a pegar muito rápido, sabe? Uhum. E um dia bateu uma mulher na porta de casa. E aquela mulher, ela se relacionava com meu pai. Uau. E a minha irmã era bebê, Hum. e eu lembro que eu peguei a minha irmã e fui lá pro jardim mostrar as florzinhas. E na minha cabeça eu pensava assim, ela vai ver. Só que eu não falava assim, ela vai ver, né? Eu falava uma coisa feia. Vai ver. Você tinha quantos anos nisso? Eu 7? tinha oito, 8? Muito. oito por Não, aí, meu Deus. 8 e pouquinho.
ela vai ver que ele tem filhas e Oh, tal, e aquela Deus. raiva, aquele ódio. Situações como essa foram trazendo em mim uma condição de independência com o fato de eu ter que sair Uhum. e me virar, pegar ônibus, andar. E assim, para pegar ônibus na casa da minha mãe, a gente andava 15 minutos. Uau. Não era um ônibus assim. Hoje tem na porta de casa, mas naquela época não tinha, né? E a situação dessa mulher especificamente que apareceu lá na porta de casa, eu fiquei muito revoltada. Muito, muito. Então foram algumas situações, aí foi se desenrolando, tal, veio a adolescência, e o clima cada vez pior, né? Um pouquinho antes da adolescência, ali quando eu tinha uns 10 anos, minha mãe foi trabalhar fora devido à situação difícil, como eu falei, do país. O país estava, né, Uhum. complicada a situação e ela foi. Aí eu fiquei responsável por cuidar dos meus irmãos. A minha cunhada tá falando aqui, misericórdia, aquele ônibus Valo Verde. O Valo Verde nem tinha nessa época. Eu tinha que ir até o parque, ela sabe a distância. Eu tinha que ir até o Parque Pirajustá para pegar o ônibus. E, e aí eu comecei a cuidar dos meus irmãos, né? Minha irmã tinha 3, meu irmão tinha 10 meses na época. E as minhas tardes eram uma loucura, porque eu estudava de manhã, chegava, pegava os dois, e aí eu tinha que dar conta da casa, cuidar deles, dar banho, lavar fralda. Lavar fralda! Meu Lavei Deus. tanta fralda do meu irmão. Eu sei que 6 da tarde tudo tinha que estar pronto. Meu Senhor. 6 da tarde, né? Então, assim, foi daí também que eu, não foi só isso, mas daí também que eu aprendi a ser, acho que metódica, um pouco metódica. Tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, Uhum. depois aquilo Uhum. outro, sabe? E a ter, assim, uma certa disciplina. Porque às 6 da tarde, quando a minha mãe chegava, tudo tinha que estar em ordem, porque ela tinha que fazer a janta e aí ela continuava cuidando dos meninos. Uhum. Né? E aí entrei na adolescência, né, convivendo assim, ajudando sempre em tudo que eu podia. E aí, quando foi com 14 anos, eu já estava, né, revoltada, como eu disse para vocês, já estava bem revoltada. Meu pai não vinha muito em casa, assim, trabalhava muito. A A- justificativa é que estava trabalhando. Aquela situação, quando você teve lá com 8 anos de idade, ainda estava atravessada, né? Ah, sim, claro, Uhum. claro. E aí o que que aconteceu? Com 14 anos foi quando a situação piorou muito. Uhum. Piorou muito. Nessa fase, a minha mãe tinha parado de trabalhar. Ela parou de trabalhar, eu acho que quando eu tinha 12 anos, não lembro agora. Mas assim, ela trabalhou um período, né? Aí teve que parar de trabalhar porque havia uma certa cultura na época, não sei se você passou por experiência assim, que mulher que trabalhava fora não era mulher direita. Hum. Não sei se você já ouviu esse tipo de Já. frase, né? Uhum. Então, e aí a minha mãe não parou de trabalhar, ficou em casa passando necessidade, eu fazia um biquinho de costura, enfim, ia se virando assim. Aos meus 14 anos, a situação ficou mais difícil. Uhum. O relacionamento dos meus pais piorou, né? E aconteceram muitas confusões, muitas brigas, muitas situações difíceis e até que meu pai foi embora de casa, né? Uhum. E, e com a saída dele, eu comecei a trabalhar fora porque a minha mãe precisava de ajuda. Uhum. Ela precisava de ajuda, eram 2 crianças pequenas e não tinha o que, para onde correr, né? Uhum. Claro que familiares, amigos procuraram ajudar, mas
eles não tinham assim essa responsabilidade, essa obrigação, e eu realmente abracei isso com a minha mãe, abracei o cuidado com os meus irmãos, Uhum. abracei mesmo, eu dava até couro nos meus irmãos. Aí eu dava couro neles, corrigia, e aí a gente foi vivendo, passando por essa etapa, por essa fase. Mas foi uma fase de muito nervosismo, de muita irritação, de muita dor, de muito sofrimento, né? Uhum. E mais uma coisa, sabe, que eu nunca abri mão foi de estar na casa do Senhor, Amém. de estar na presença do Senhor, sabe? Amém. E durante esses anos aí, desde que a minha mãe ficou doente, muitas vezes eu fui sozinha para a igreja, sabe? Eu Uhum. sempre. A comunhão com o corpo de Cristo, para mim, sempre foi essencial. Uhum. Era o que me fortalecia, era o que me sustentava, era a palavra, a mensagem que eu ouvia no domingo. Chorava demais na igreja, demais, demais, porque aquela dor era muito forte para mim. Uhum. Era muito forte a dor do abandono, a Sim. dor de ser deixada de lado, né? Uhum. Eu não sei, assim, daqueles que estão assistindo conosco hoje, quem já passou algum momento assim, mas foi uma dor muito forte para mim. Mas em meio a essas situações, essas circunstâncias que ocorreram, eu sempre olhava para o Senhor, sempre buscava na palavra dele, buscava orar, andar na presença do Senhor, e isso foi me ajudando a passar por essa fase, né? Uhum. E quando chegou aos meus 16 anos, né, foi quando eu conheci meu esposo. Hum. Já ia completar 17 anos, conheci meu esposo, e quando meu pai soube, né, que eu estava namorando, Uhum. meu pai voltou para casa. Ó. Ele voltou para casa, aí foi, conversou comigo e tal. Aí eu falei, tá bom, volta, tá bom. E aí meu pai ficou 3 meses em casa. Hum. E aí, depois de 3 meses, ele foi embora para nunca mais voltar. Meu Deus. Nunca mais você viu seu pai? Não, nunca mais voltou para casa. Ah, pra casa, ok. Aham. Nunca mais voltou para casa. Certo. E aí foi, imagina, toda aquela raiva, aquele rancor, aquela revolta, voltou Nossa. assim, de Potencializado. um potencializado mesmo. E eu experimentei sensações e sentimentos terríveis. Meu Senhor. E eu cheguei a odiar. E tudo isso trazia uma dor. Quanto mais raiva eu sentia, mais eu sofria, mais dor eu sentia, pior Uhum. eu ficava. Uhum. E os anos foram passando, eu me casei com 19 anos, e, e eu levei toda essa bagagem para minha casa. Toda essa bagagem de revolta, de mágoa, eu levei para dentro do meu lar. E aí não foi fácil, porque isso começou a causar alguns problemas no meu relacionamento com meu esposo. Hum. E, e aí eu tive que entrar num processo de cura interior tremendo. Meu esposo, eu acho que a gente nem tinha casado ainda. Ele falava, você precisa perdoar seu pai. Eu Hum. falava, tá. Já ouviu alguma coisa que você não quer ouvir? Sim. Mas que você precisa ouvir? Então, Aham. eu queria ouvir. Tá. E, e os anos foram passando, mas chegou um momento da minha vida que eu realmente vi que eu precisava perdoar o meu pai. Uhum. E eu passei por um processo, assim, doloroso.
Eu entrei nesse processo, eu tinha aproximadamente uns 23 anos, por aí. E essa fase mais intensa, ela durou 4 anos. Uhum. 4 anos que eu buscava perdoar, eu queria perdoar, eu queria mudar, mas era uma luta muito grande. A mágoa muitas vezes falava mais alto, né? Lembrar daquela mulher na porta falava mais Hum, alto, entendi. entendeu? Lembrar de outras situações, de muitas vezes briga, muitas vezes algumas surras violentas. O negócio foi muito sério na minha adolescência, sabe? Uhum. E, e aí, mas eu comecei a me sujeitar ao Senhor, a sujeitar a minha vontade, a sujeitar a minha justiça, a minha causa, né? Sujeitar tudo ao Senhor e entregar nas mãos dele. Eu comecei a ter essa atitude no meu dia a dia. E eu me lembro que a primeira vez que eu liberei perdão para o meu pai, eu falei assim: eu perdoo meu pai. E eu falo que foi um perdão só aqui, Isso. da boca para fora. Uhum. Não tinha nada de sentimento. E aí eu fui vivendo isso, vez após vez, quando eu lembrava de alguma situação, doía. E aí eu ia e liberava perdão de novo, até que eu consegui ligar para ele. Hum. Consegui ligar e pedir perdão a ele, né? Pela minha conduta, porque a minha conduta não foi certa. Uhum. Conduta de revolta, de ódio, de mágoa, não foi uma conduta certa. E até que chegou o dia que eu consegui pedir perdão pessoalmente, consegui encontrá-lo, né? E assim o processo foi se desenrolando e os anos foram passando. E eu digo o seguinte, que a cada ano o Senhor ia acrescentando algo ao nosso relacionamento, sabe? Uhum. E algo ia acontecendo e foi um passo a passo até que eu consegui realmente receber o meu pai em casa, né? Ter um contato maior, né, com ele. Não foi algo rápido, fácil, eu não fui tão santa assim, Uhum. né? Tem gente que é bem santo, né? Tem gente que... Não, é verdade, tem É gente que olha verdade. uma situação, um big deal, né? Um negócio assim, e vai e perdoa. Não, eu te perdoo e acabou. E eu não tive essa capacidade. Uhum. Comigo foi bem dose homeopática mesmo, né? Uhum. Mas até que isso tudo mudou, né, na minha vida, mudou no meu interior, mudou no meu relacionamento com meu pai. As pessoas que me conhecem sabem o tipo de pessoa nervosa que eu fui, né, Hum. nessa fase, nervosa, revoltada, né? Ah, e uma postura muitas vezes inconveniente, sabe? Uhum. Indevida. Eu tive de desacato ao meu pai, né? Uhum. Em relação à minha mãe, não, eu sempre estive ombro a ombro ali com a minha mãe, Uhum. realmente amparando, apoiando, ajudando. Sempre procurei dar, exceto o relacionamento com meu pai, sempre procurei dar um bom testemunho para os meus irmãos, instruí-los, corrigi-los, né? Sim. Mas eu tinha essa mancha, sabe? Era a capivara suja. Eu tinha essa sujeirinha aí na minha capivara e eu precisava encarar isso. E eu confesso para vocês, não foi fácil encarar. Uhum. Não foi fácil, porque a minha carne não queria encarar isso.
A minha carne não queria vencer essa situação. A minha é tipicamente aquela situação da ferida. Eu acho que pelo menos quem já passou 200 aí sempre teve uma ferida. Hoje em dia é tudo tão cuidadinho que a criançada nem tem mais aquelas feridas de casca grossa. Mas É, antigamente a gente tinha umas feridas de casca grossa. Meu é. Deus do céu! Aquilo grudava no pijama, né? Aham. E era terrível porque você dormia, quando você acordava de manhã, tirar seu pijama, estava lá, grudado. E cada vez que você mexia naquela ferida, ela doía e muitas vezes ela Uhum. machucava mais. Uhum. Só que uma coisa a minha cunhada mandou aqui, mertiolate, era mertiolate, ai meu Deus. E uma coisa que que acontecia é que se você não tivesse a coragem de arrancar aquele pijama, né, da Uhum. sua ferida, pior ele ficava, pior Exato. ficava. Exato. Então, eu trouxe isso para minha vida emocional e para Uhum. toda a dor que foi causada na minha vida por causa de abandono, de ver amigas ali com os pais e eu não tinha o meu pai, sabe? Tudo isso. Eu tive que encarar todas essas situações e tive que arrancar aquela casca. Uhum. E doeu muito. Eu creio. Doeu muito arrancar aquela casca e vencer aquela situação, vencer aqueles momentos, Uhum. né? E os anos passaram, como eu disse, muitas coisas foram acontecendo. E há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos. Opa, caiu aqui. Uns 5, 6 anos atrás, tá me ouvindo? Uhum. Bem, muito bem. Ok. Uns 5, 6 anos atrás, em um dia dos pais, o meu pai chegou na igreja, né, lá na IBF, e tinha uma homenagem, né, um café da manhã que foi feito para os pais e tal. E aí, naquele dia, o meu pai falou: Vem aqui, filha. E aí, naquele dia, o meu pai me pediu perdão. Uau. Ele olhou para mim e falou assim: Minha filha, me perdoe por tudo que eu fiz você passar na infância. Ai, que Quando lindo. você era mais jovem, tudo que você sofreu, tudo que você passou. E a gente chorava ali na igreja e aquilo foi. Eu nem esperava mais ele me pedir perdão. Uhum. Porque ele me tratava bem e é, eu tinha assumido o bom trato dele como um pedido de perdão. Hum. Porque meu pai hoje tem 73 anos, vai fazer 74 nesse mês. Uhum. E as pessoas da geração dele não têm o hábito que nós temos hoje. Chegar, olhar para alguém e falar, me perdoa pela minha falha. Uhum. Então, eles têm uma linguagem diferente. E pelo fato dele me tratar bem, eu assumi aquilo como um pedido de perdão. Uhum. Mas naquele dia, ele virou para mim e falou: Minha filha, me perdoe. E assim, foi muito bom ouvir aquilo. Uhum. E o que isso tem a ver com essa proposta, né? A minha dor se tornou uma missão. Então, sim, eu resumi um pouco daquilo que aconteceu de ruim e de bom, mas o que eu aprendi de tudo isso, Uhum. né? Eu me tornei uma pessoa assim, às vezes eu tive que lutar, né? Dar uma domada nesse negócio de ser independente, de me controlar, né? Essa independência. Hoje eu sou muito diferente, mas eu me tornei uma pessoa assim, muito dedicada, focada em cuidar dos meus, em estar ali com a minha família. E minha família, para mim, é minha família aqui, os meus filhos, né? O meu esposo, o Luiz Henrique, mas é também a minha família na fé.
Uhum. né? Minha É, família não é só aqueles que são de sangue, né? sim, Então sim. eu tenho grande apreço, grande estima e eu aprendi a levar essa mensagem de transformação de vida. Uhum. Os meus pais nunca mais se reconciliaram, né? E o que o Senhor colocou no meu coração, depois de muitos anos depois, o Senhor providenciou um resgatador para minha mãe. Minha Uhum. mãe é casada novamente e ele providenciou um resgatador, assim como Boaz foi na vida de Ruth, De Ruth. né? Aham. Eu tenho um padrasto que ele foi o resgatador da minha mãe. Amém. E isso quem me falou foi o próprio Senhor, Aleluia. né? E assim, eu tenho levado palavra de restauração para os lares. Uhum. E por isso que eu falei assim, lugares aonde nós passamos, né? Porque em Sim. lugares aonde nós passamos, sempre que eu tenho a oportunidade, eu compartilho uma palavra de bênção, de vida, eu falo para as famílias, olha, continua, olha, vai dar certo, o Senhor tem todo o poder, você tem direito a viver uma nova história, uma história diferente, Uhum. né? Como eu disse, eu levei problemas para o meu casamento, mas eu decidi que a minha história, quem escrevia era o Senhor, não era a herança que eu tinha familiar. Mas quem Exatamente. escrevia a minha história era o Senhor. Uhum. Então, da dor que eu passei, eu falei assim: não, Deus tem o poder. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu virei para uma jovem que estava passando por dor muito semelhante à minha, né, da separação dos pais, né? E eu virei para essa jovem e falei assim: olha para mim, olha para mim. Quando eu falava assim para ela, olha para mim, eu não estava querendo que eu fosse, Uhum. né? Mas para que ela visse que se Deus restaurou a vida de uma pessoa, e se Deus cuidou de uma pessoa em meio a tantas dificuldades dos pais, Uhum. o mesmo Deus é quem estava com ela e pode cuidar dela. Amém. É isso Então, mesmo. assim, e essa palavra, né, de restauração, de transformação, é o que eu compartilho. E eu Uhum. vejo isso como a minha missão de vida, de cuidar de famílias, Amém. de cuidar de pessoas, né, e dizer Uhum. para elas, Deus está no comando e o Senhor restaura, o Senhor transforma. O Senhor cuida. Eu não tive condições de ter os meus pais restaurados, mas o Senhor providenciou uma transformação. Mas na minha história, na minha vida, o Senhor tem feito algo diferente. Aleluia. E, e o abandono era algo muito terrível para mim. Uhum. Era uma dor muito forte, a dor do abandono. Mas Uhum. o Senhor me acolheu com os braços de amor, o Senhor transformou a minha história. E por isso que eu amo tanto a casa do Senhor, eu amo tanto a presença do Senhor, eu amo tanto o povo de Deus, porque é através dessa grande família, onde Jesus é o primogênito, é Amém. através dessa grande família, Uhum. né, que a restauração vem, olhando para o Senhor, olhando realmente e confiando, né, a canção que você colocou no início. Aham. Só em ti confiarei, É. eu nada temerei. Em Amém. frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco. E Ele é quem transforma. Então, aonde essa live alcançar, aonde as vidas forem alcançadas, que estas vidas possam realmente confiar na restauração do Senhor. Eu fiz um curso, né, de coaching há uns anos atrás e uma das coisas que você tem que escrever lá é a sua missão de vida, o seu propósito e tal. Uhum. E aí eu lembrei de algo que eu escrevi, né? Uhum. E uma das coisas que eu coloquei aqui, meu propósito é cuidar, resgatar, ser agente de transformação às famílias.
alcançando o maior número de famílias restauradas. Amém. E ver essas famílias restauradas alcançarem outras famílias. Aleluia. Isso é o legado na presença do Senhor. Amém. Então, ter um legado que honre o nome do Senhor. Um Uhum. legado que leve o poder do Senhor, restaurando, transformando. Sabendo que a gente passa por provações, a gente passa por dores, a gente passa por dificuldades, sim. Mas nós temos um Deus todo-poderoso, maior do que qualquer aflição, maior do que qualquer dificuldade, qualquer decepção. Então é aprender a colocar as decepções na cruz do Senhor. Aprender a colocar as tristezas no altar do Senhor. Amém. Aprender a confiar nele, mesmo quando as tempestades estão ruins. Talvez nessa pandemia, né? Quanta gente com tempestade emocional, seus pensamentos muito agitados, alguns desempregados, né? Enfim, outros pegaram até o próprio Covid e ficaram abalados. Eu vou morrer, não vou morrer, o que vai acontecer? Mas seja lá a tempestade que nós estejamos vivendo ou vamos passar por ela, existe um nome acima de todos os nomes. E que quando nós clamamos esse nome, ele vem. Amém. Toda essa situação da minha vida me ensinou a interceder, me ensinou a perdoar, me ensinou a buscar mais a face do Senhor e saber que eu sou pó. E que muitas vezes eu não presto, sabe? Que eu preciso mesmo tá colocando o meu eu lá na cruz de Cristo. Eu sempre digo, Keila, que a nossa alma é bandida. Quando a gente pensa que não, a alma quer gritar, né? Keila, uma coisa interessante, você falando sobre o perdão, muita gente tem dificuldade de liberar perdão. Mas eu entendo que as pessoas elas têm carregado um conceito de perdão um pouco errado daquilo que Jesus apresentou, né? A oração do Pai Nosso, quando a gente ora, ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm nos Ai, o ofendido. dia que eu entendi esse versículo... Meu Deus do céu! E outra coisa, a palavra Jesus, ele deu uma palavra, ele deu uma ordem para nós e disse assim, perdoai uns aos outros. Foi uma ordem. Não, é ordem. É ordem. Então, muita gente pensa que o perdão é uma decisão ou é sentimento. E não é nenhuma das duas coisas. Porque assim, você não levanta de manhã, hoje eu decido perdoar meu pai. Ou, não, eu não perdoei ainda porque eu não sinto no meu coração. Você não vai sentir nunca. Você não vai ter esse sentimento de liberar perdão para quem lhe ofendeu tanto, não é? Então, quando nós... Aí aonde entra a nossa parte de decisão? É quando eu decido obedecer o que Jesus me mandou fazer. Perdoai. Perdoai. Amém? Então, nós temos que liberar esse perdão, não porque sentimos e também não temos a capacidade de decidir, de perdoar, mas nós temos a capacidade de decidir em obedecer. Aí passa para a nossa decisão. Então, tem uma pessoa que está aí colocando que ela não consegue perdoar o marido. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai perdoar ele nunca porque você vai sentir ou porque você decide perdoá-lo. Você só vai conseguir fazer isso o dia que você se levantar e dizer, Senhor, eu perdoo por causa do Senhor, porque eu decido obedecer. Aí Deus vem e faz um trabalho no nosso coração. Aí quando você pensa que não... Posso falar um pouquinho desse trabalho? Meu Deus, totalmente. Para essa pessoa? Pode. É você aí que falou isso, né? Que não consegue perdoar. Uma coisa, eu senti isso, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Anos depois, eu fui em uma ministração e a pessoa usou exatamente o mesmo exemplo.
Você deve ser uma dona de casa e sabe mexer com cebola. Uhum. E quando você pega uma cebola e você tira aquela casquinha marrom, aquilo não faz diferença nenhuma. E aí eu comecei a comparar o processo de perdão com o descascar de uma cebola. Uma Uhum. cebola, ela é composta de camadas. Então, o que que eu fazia? A primeira vez, lembra que eu falei que eu liberei só da boca Da o boca, perdão? é. Era a casquinha marrom da cebola que eu tirei, Olha só, que não tá faz vendo? diferença nenhuma. Uhum. Mas à medida que eu continuei liberando perdão, continuei falando, eu libero perdão, eu libero perdão. Aí, camadas mais internas foram sendo atingidas na minha alma, Olha nas aí, minhas emoções. olha aí, tá vendo? Até que eu comecei realmente a sentir que quando eu falava assim, eu perdoo meu pai, eu sentia que algo saía de dentro de mim, algo Isso, ruim saía de dentro de isso. mim. Vi uma Eu não estava leveza. possessa de demônio, não, mas Olha, era uma leveza. Era uma limpeza que estava sendo feita na minha alma. Aí sabe o que aconteceu? Por isso que eu falei que foram alguns anos. sim, Chegou um momento que, assim como uma cebola, descasca, você aí, minha querida, pega uma cebola na sua casa e vai tirando as camadas dela. isso. Chega uma hora que acaba a camada. Ou seja, chega uma hora que acaba a dor, acaba o rancor, acaba o motivo daquela Aleluia. mágoa, daquele Isso. ressentimento. Acaba. Uhum. Por quê? Porque nós estamos nos obedecendo ao Senhor, nos sujeitando a Ele. Isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, ele E fugirá de ele vós. fugirá de Então, o vós. inimigo não vai continuar te acusando, te atacando, mas o Senhor te liberta, te restaura e te cura, Eita te glória! transforma. Aleluia! Que maravilha! É isso mesmo, né? Muito tremendo essa comparação aí com a cebola, né? Isso é muito forte, muito bom mesmo, né? E é verdade, essas camadas, né, vão saindo, saindo, né? Até chegar o momento de você poder picar todinho e botar numa salada. E aí o negócio fica gostoso. Aí dá Acaba. tempero, né? Aí hoje, por exemplo, você dá tempero, né? Aonde chega, você dá tempero na vida das pessoas, né? Olha que coisa linda, né? Que coisa E isso tremenda. de dar o tempero é tremendo, porque hoje eu tenho os meus irmãos, né, Uhum, casados, uhum, né, e eles são a testemunha ocular de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, de como que uhum, eu era uhum. e como que eu sou hoje, né? E a minha mãe tá bem, graças a Deus, né? Alguns anos atrás venceu um câncer também, Olha que benção. né? E aí nessa fase o Senhor me deu a oportunidade de estar bem próxima dela Uhum. e enfim, e as situações nós vamos aí, nós vamos vencendo a cada dia, né? Rompendo na presença do Senhor. Aleluia. É isso mesmo. Amém? É isso mesmo. Pastora Linda, deixa eu te dizer, a gente sempre ora pelas pessoas aqui nessa live, né? Certo? A Thalita, minha filha, botou assim: mãe, você é um temperinho careca, né? Thalita, um beijo pra você, querida. A minha cebola aqui, ó, já saiu as primeiras cascas. Tá brilhando essa cebola, hein? Não, aqui, minha filha, é só o brilho da glória de Deus. Ai, ai, Amém. glória a Glória a Deus. Deus. Que Glória a brilhe Deus. cada vez mais a glória do Amém, Senhor. amém, amém. Minha linda, Amém. nosso tempo está quase terminando. Nós temos Uhum, aí 9 minutos pela frente, né? E eu queria que tá. você orasse pelas Uhum, pessoas que estão aqui nessa live, né? Porque eu creio uhum. que seu testemunho, algumas pessoas, teve uma que colocou assim: é minha história sendo contada por outra pessoa, né? Eu não sei quem foi que Olha, escreveu isso aí, mas alguém colocou isso, a minha história contada por outra pessoa. Então uau. identificou, né? Identificou Uhum, e glória a Deus por isso, né? Glória a uhum, Deus por isso. Então você ora por ela, né?
E tem pessoas aqui, tem algumas pessoas pedindo cura de câncer também. E Sim. que o Senhor esteja assim ministrando, né, no coração de cada pessoa, né? A Uhum, hipertensão intracraniana. Desde uhum. ontem, antes de ontem, né, a Silvana está pedindo oração pela Michelle, para que haja essa liberação, né, essa cura dessa hipertensão intracraniana, né, em nome de Jesus. E que Deus, assim, te abençoe ricamente e use você aí nessa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Pai Deus. querido, Pai de amor, nós te damos graças a Deus por esta noite na tua Aleluia. presença, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu poder. Amém, Senhor, são Jesus. tantas as vidas, são tantas as histórias, mas em cada uma delas o Senhor tem escrito uma restauração. O Senhor Aleluia. tem escrito uma parte do teu poder, manifestado Amém. o teu poder. Senhor, Aleluia. e que a cada dia nós possamos estar conectadas em Ti, a quem Tu Em és, nome de aquilo que Jesus, Tu Pai. fazes, ó Pai. E que todas as dores que nós temos vivido, enfrentado, elas realmente sejam transformadas numa missão de vida, Senhor. Eu Aleluia. louvo a Ti, Senhor, pela vida da Vânia, Senhor, Obrigado, Abraão, ó Jesus. Deus, seus filhos, seus netos, ó Pai. Eu te agradeço porque eles poderiam ter fechado a porta de sua Hum. casa, Oh, terem Deus. ficado reclusos e não querer ver ninguém. Uhum. Mas eles transformaram de toda essa circunstância em um propósito para abençoar vidas. E Aleluia. eu sei que esta força não vem deles. Sim, meu Essa Pai. força vem do Senhor. É E eu verdade. te peço que a cada dia o Senhor esteja, Senhor, conduzindo e amparando. Amém, E agora o Jesus. Senhor tem estendido também Amém. nesta quarentena, através destas lives, para Oh, que Deus. outras Obrigado, vidas Jesus. sejam alcançadas, para que a palavra de transformação alcance essas vidas. E nesses Uhum. dias nós temos falado sobre dores, dores que nos impulsionaram a sermos, Uhum. ó Pai, pessoas melhores na Tua presença, a sermos Uhum. pessoas que levam a Tua palavra de vida, de graça, de paz. Amém, Senhor, Jesus. e eu intercedo neste momento por aqueles que estão doentes em sua alma, doentes em Amém, suas Jesus. emoções, Amém. Senhor, e que muitas vezes essa doença emocional tem reverberado doenças no físico, Senhor. É Eu verdade, meu apresento Pai. estas vidas diante do teu trono de graça, Oh, Pai, Deus. para que o Obrigado, Senhor Jesus. as cure, para que não haja medo. Muitas vezes falta coragem de entrar num processo de cura. Uhum. Muitas vezes há medo de entrar num processo de cura, Uhum. porque entrar num processo de cura é enfrentar a dor. É E mesmo, Pai. muitas vezes o que nós queremos é fugir da dor. É Então eu verdade. apresento, Senhor, cada servo teu que tem dores a Em serem nome de apresentadas Jesus. diante do teu trono Em de nome graça, de para Jesus. que haja força, para que haja, Senhor, o revestimento do teu poder e Sim, para meu que todas Deus. essas mazelas, Senhor, sejam retiradas dessas vidas, Em dessas nome de mentes, desses Jesus. corações. Senhor, todos os traumas, todas as ofensas, ó Pai, em nome de Jesus, que Sim, meu sejam Deus. agora banidos da coragem, da ousadia, da Uhum. intrepidez, Uhum. para que o teu povo possa perdoar. Em nome de Muitas vezes Jesus. não é fácil, mas nós vivemos orando e clamando que queremos nos parecer contigo, ó Uhum. Pai. E o Senhor nos ensina, Pai, a perdoarmos. É verdade, Então, meu Pai. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas. Muitas vezes, Aleluia. na pouca fé, na fé pequena, Uhum. aumenta a nossa fé em Ti, que nós possamos Amém, confiar Jesus. na Tua palavra verdadeiramente, porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. É Senhor, que verdade, nós não papai. estejamos, ó Pai, a cada dia retendo o perdão, ó Pai, mas que nós estejamos liberando as vidas ao nosso redor, para que possamos viver a Aleluia. novidade de vida. Amém, Senhor, nós Jesus. apresentamos Obrigado, também o corpo Senhor. físico, Senhor, essas pessoas que pediram aqui cura do câncer, Senhor, a hipertensão, Senhor. Sim, meu Ó Deus, em Pai, que o nome de Senhor e Jesus. outros pedidos que podem ter surgido ao longo da live, nós Sim, meu Pai, em colocamos nome de todos esses Jesus. pedidos diante de Ti, te Ah, pedindo a Pai, em Tua nome de cura, te Jesus. pedindo o Teu poder, Em te nome de pedindo, Jesus. Senhor, Tu és o Jeová
Rafá, o Deus que cura. Sim, meu Então Deus. entra com a tua cura nos lares, Senhor, Obrigado, nas Jesus. casas, nas famílias. Entra com a tua cura nos relacionamentos. Sim, meu Entra Pai. com a tua cura, Senhor, que excede, Senhor, a qualquer enfermidade que nós possamos Sim, citar meu aqui. Deus. Mas através da tua onipotência, Em onipresença e nome de onisciência, o Senhor Jesus. conhece. Então, tudo que está, ó Pai, diante dos teus olhos, porque diante de ti nada fica oculto. Em nome Tudo de que está Jesus. diante de ti, Senhor, sobre essas vidas que estão se Sim, meu apresentando Deus. neste momento, diante do Amém. teu altar, visita, Senhor, com teu poder, visita com a Aleluia. tua graça, visita com a tua restauração, Sim, ó meu Pai, em Deus. nome de Jesus. Assim nós Aleluia. oramos agradecidos nesta hora, nesta noite, Senhor, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pai, obrigado pela vida da Keila, do Luiz, Amém, ali em Pai. São Paulo. Obrigado, Senhor, Oh, porque ela não Deus. desistiu. Obrigado, Deus, porque diante de toda essa dor, esse trauma que ela teve, ela não desistiu, Pai. Ela É, Pai. prosseguiu. Ela hoje, Senhor, Hum, consegue fazer dessa dor que ela teve tão intensa lá atrás, transformada numa grande missão. Muito obrigado, oh, meu Pai. Deus, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém? Amém, minha querida. Eita glória! Estamos aqui quase terminando, Muito bom. 1 minuto e 40 segundos, né? O Instagram já colocou aqui. Meu amor, Que muito joia. obrigada por você estar aqui comigo hoje, viu? Amei demais. Eu louvo a Deus pela sua vida. Abraço em todos aí. Abraço Amém. no pessoal da MAC. Ai, Saudade de obrigado. vocês. Povo Amém. bom demais. Que o Senhor Amém. sustente cada vez mais com a sua dessa fiel. E amplie, né, as Uhum. estacas da tenda. Aleluia. E Em que nome vocês de alcancem Jesus. muitas vidas em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? Amo vocês. Também Beijo te amo, amo grande. vocês, amo essa igreja. E eu quero deixar para você que está nos ouvindo aqui, Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Que você tenha uma noite Amém. tranquila, um repouso maravilhoso em nome de Jesus. Amém? Obrigada, querida. Deus Obrigada, meu amor. abençoe. Deus te abençoe.